Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Eu gostaria de te perguntar como está a sua vida? Como está a sua casa? Como estão os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos? Como que você tem caminhado nesses últimos dias, nesses últimos tempos? Às vezes nós vemos que as pessoas elas caminham por um sonho, mas seus passos, suas atitudes vão para outro lugar e nunca conseguem realizar seus sonhos. Tem grandes metas, mas o que faz não condiz com o resultado que quer alcançar. A vida tem sonhos de que ter uma vida boa, uma vida regalada, tranquila, despreocupada, mas tudo que faz hoje são sementes de problema para o futuro. Às vezes, dentro da sua casa, planeja ter uma casa de paz, uma casa tranquila, mas só semeia discórdia ou só vê discórdia ao redor. E a palavra do Senhor, ela nos mostra muito e Ele vai falar por parábolas aos seus discípulos para eles entenderem. Ele fala com o povo, mas sempre aos seus discípulos Ele dava o entendimento. E quando você lê no livro de Marcos, no capítulo 3, há um momento em que os escribas eles vão questionar a Jesus, né? E vai falar para ele assim que ele opera os milagres, as coisas que ele fala, ele faz por Beelzebu. Então, o Senhor, ele vai trazer uma parábola para justificar, para explicar e para contar. E hoje eu quero te trazer esse mesmo texto que está no livro de Marcos, capítulo 3. A resposta do Senhor no versículo 23, 24 e 25 diz o seguinte: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Ele estava justificando aqui que o diabo não luta contra o diabo, mas muitas vezes nós mesmos lutamos contra nós mesmos. Nós temos várias coisas que a gente quer fazer, mas a gente não atua, não trabalha corretamente para isso. A palavra do Senhor, ela nos ensina a viver uma vida com Ele, uma vida em paz, uma vida onde Ele direciona, porque tudo que o Senhor quer para nós é que nós temos uma vida em paz, uma vida tranquila, uma vida guardada debaixo da palavra dEle, da direção dEle. E, no entanto, as decisões que nós tomamos, elas caminham no sentido contrário a isso, oposto a isso. E quanto mais caminhamos fora do plano do Senhor, quanto mais nós caminhamos pelos nossos próprios pensamentos, com a nossa própria força, mais distante nós vamos ficar da paz que só o Senhor pode dar. Por isso que tantas vezes o esforço se torna inútil. Por isso que tantas vezes quando se alcança determinada coisa, já não tem mais nem prazer, porque o sofrimento foi tão grande que não tem mais nem prazer no que consegue. E a palavra do Senhor, ela nos ensina justamente isso. Porque o Senhor nos diz o seguinte, que quando Ele não constrói a casa, em vão trabalha quem constrói. E que quando Ele não vigia uma cidade, em vão vigia uma sentinela, em vão vigia os guardas. O que Ele está dizendo? Que tudo na nossa vida deve ser pautado na palavra dEle. Tudo na nossa vida deve ser feito de acordo com o plano e o propósito dEle. Quando nós não entendemos isso, nós sofremos. O Senhor, Ele espera de cada um de nós compromisso, obediência, relacionamento, intimidade, submissão. E quando a pessoa não vai andando nesse lugar, vai ficando longe de tudo que Deus tem para ele. Mas a pessoa só tem olhar para o que é imediato, para o que acontece nesse momento, para o que acontece nesse mundo. E esquece que há um mundo eterno, que há uma vida eterna, que há um lugar onde não se faz mais nada para consertar o que foi errado. O tempo de conserto é agora. O tempo de amadurecimento e de maturidade é agora. O tempo de recalcular rotas é agora. O tempo de deixar coisas para poder priorizar um tempo com Deus, o plano de Deus, é agora. O tempo de entregar a nossa vida para o Senhor é agora. As pessoas trocam o tempo de Deus por qualquer coisa. Troca por um prato de lentilha, como Esaú fez e perdeu a primogenitura e depois ele não teve mais como recuperar. Se nós não entendermos que nós precisamos edificar a nossa casa, essa casa ela vai se destruir porque ela se divide. Uma casa que não tem Deus, uma vida que não tem Deus, um plano onde Deus não faz parte, ele não subsiste.
ele não vai para frente, ele não vai dar certo. Por isso, eu gostaria de deixar essa mensagem para você no dia de hoje, que você pensasse na sua vida, quais têm sido as suas prioridades, quais têm sido os lugares em que você tem colocado os teus olhos e tem depositado os teus olhos, os teus pensamentos, o quanto os teus pensamentos têm governado você acima do plano e do propósito de Deus, acima da direção de Deus para a sua vida. Só quando você pensar nisso, se você refazer seus caminhos, é que você vai poder contar com a garantia do Senhor. Sem isso, nós não vamos fazer absolutamente nada. Jesus nos disse, sem mim nada podeis fazer. Amém? Essa é a minha mensagem para você hoje e que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.